Bom dia! Nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Armando Pérez, estou aqui de volta para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Hoje vai ser tudo aqui comigo, né? Eu vou trabalhar tanto o assunto da Geografia e o de Sustentabilidade, beleza? Tudo bem, né? Então, lembrando que essas aulas elas estão disponíveis, né? Agora que vocês aí estão recebendo os tablets, né? Agora que podem utilizar, né, das nossas aulas, nosso arquivo de aula, que fica disponível no YouTube e também no aplicativo do Educa Recife, que apareceu aqui, esse QR Code, você aproxima lá, baixa um leitor de QR Code, aproxima aí da tela, ele vai levar você para... Aí você está vendo em cima Google Play e para Apple Store, né? App Store, que é da Apple, tá? E aí você vai baixar esse aplicativo, que é onde tem aí todas as aulas, é onde passa as reprises, né? Então, vamos juntos estudar. Aproveitando para cumprimentar também meus colegas e minhas colegas professores, né? Que formam com a gente essa parceria para que esse resultado chegue. Beleza, pessoal? Estou aqui com Késia, né, que está aqui comigo, né, ajudando nessa transposição para as Libras, ok? Tema da aula de hoje, Geografia, Biodiversidade na Oceania, Sustentabilidade, Reforma Agrária no Brasil. Então a gente vai da Oceania para o Brasil, vai ser essa coisa maravilhosa. Então, começando aqui com um ditado Maori. Maori são os povos nativos. Quem já assistiu aquele desenho da Disney, né, Moana, eles fazem referência à cultura Maori, né? Maori são os povos que habitam ali a Oceania, né? A Nova Zelândia, aquele setor ali. Então, olha aí na tela para vocês. Vire seu rosto para o sol e as sombras cairão atrás de você, né? A gente tem uma bela imagem, né, de algum lugar ali na Oceania, tá? Tem uns símbolos Maori aí embaixo, essa onda, né, que está em vermelho, branco e preto, né, em tricolor, é a onda que mostra a bandeira Maori, beleza? Então, significa o quê? Que onde a luz vai ter também as trevas, né? E as trevas aí, a escuridão, fazem parte, né, de todos nós, todos temos nossas sombras. Então, a sabedoria, né, que nos chega através dos tempos desse povo aí, dessa cultura Maori, tão reconhecida, né? Tanto é que virou até um desenho dessa grande produtora de desenhos aí, que vocês sabem que tem um rato como símbolo. Beleza? Vamos continuar então. Primeira coisa, esse aqui é o grande conceito da nossa aula de hoje. Você sabe o que é endemismo? Endemismo. Vocês já ouviram essa palavra? Já ouviram, já escutaram falar? Existem espécies que são endêmicas? Não? Então, preste atenção aqui comigo. Essa imagem ela já vai dar uma dica, né, sobre o que é o endemismo na região da Oceania e principalmente na Austrália. Vocês sabem que animal é esse aí, né? Um bem conhecido canguru. Então, vamos aqui ver o que é endemismo e o que são espécies endêmicas, tá? Acompanhe. Uma espécie endêmica é aquela espécie de animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica. Então, esse endemismo ele vai ser causado por diferentes fatores, né? E esses fatores podem ser de origem física, né? Podem ser de origem climática, podem ser de origem biológica, tá? Então, são fatores, obviamente, naturais. Por quê? Porque demora muito tempo para essas espécies evoluírem, né? Então, se vier a existir novas espécies endêmicas pela intervenção humana, elas ainda estão em desenvolvimento, né? Então, as espécies endêmicas que a gente conhece foram geradas por esses fatores. E tá, professor, mas todo canto, então, tem espécie endêmica, né? Por que o senhor está destacando isso? A gente já falou aqui de Europa, já falou aqui de Ásia. Por que o senhor está destacando isso na região da Oceania? Porque, veja, se vocês
refletirem um pouco, né, a Oceania ela vai estar ali em ilhas, né? Em regiões de ilhas é bem mais comum haver processo de endemismo, tá? Então, por isso que a gente vai ter tantos animais interessantes. Eu acho que antes desse aqui tinha outro slide que a gente vai ver aqui, vai chegar na tela para vocês, né? Quando uma separação ocorre por um longo período, o grupo isolado sofre a seleção natural, que desenvolve nele uma diferença de outros membros da espécie, né? Então, por exemplo, a partir, né, e aí lembrando nosso colega, né, contemporâneo, Charles Darwin, mentira, não é contemporâneo, né? Charles Darwin, né, que desenvolveu a teoria da origem das espécies, né, da adaptação das espécies, que, né, é muito relacionado a esse processo para entender o endemismo, né, porque o ambiente ele também vai moldar essas espécies, né? Então você tem ali um tipo de anfíbio, um tipo de réptil que, devido a determinadas características, desenvolveu habilidades de sobrevivência que as espécies em outros continentes não têm, tá? Então o endemismo ele vai falar, né, resumindo, sobre características únicas de espécies que estão diretamente relacionadas aos lugares. Por isso tem a ver com geografia. A parte da geografia que estuda isso é a chamada biogeografia, beleza? Que a geografia é uma ciência linda. A gente vai estudar tanto a questão biológica como a questão espacial e cultural e por aí vai. E social também, beleza? Então, continuando aqui agora sim, a gente tem aqui um GIF, né? E esse GIF vai mostrar justamente a dissolução do grande continente Pangeia e a formação do atual, né, a configuração, melhor dizendo, atual dos continentes. E aí, se você repara, né, no movimento da Austrália, dá para ver a Austrália aí que é maior, né? Então a Austrália está bem aí no cantinho do lado aí de Késia, tá? No cantinho direito. Então observe aí o movimento, acompanha aí o movimento da Austrália, ela vai começar a se separar agora, né? Então ela estava junta dos outros continentes, então os animais eles circulavam normalmente e agora se separa. Então no momento que há essa separação, as espécies que vão estar ali dentro naquele momento vão começar a desenvolver características daquele lugar, né, diferentes, né? Por quê? Porque quando o continente se separa, vai mudar o clima, né? Vai haver mudanças climáticas. Isso vai ser rápido, professor? Não. Isso vai durar milhares de anos. Esse tempo passando aí, ó, aqui no cantinho, esse tempo passando aí são, né, centenas de milhares de anos aí, né? Que a gente está contando isso no tempo geológico. Parece rápido aí, mas isso se alonga, né, durante um bom tempo. Então essas espécies elas vão se adaptando às mudanças que vão acontecer. Tranquilo, pessoal? Então se tiver alguma dúvida, vai ver ali a questão de Galápagos, por exemplo, que foi onde o Charles Darwin começou a desenvolver a sua... Começou não, né? Mas teve um grande insight da sua teoria da origem das espécies, né? Da adaptação. Beleza? Que é justamente um caso de endemismo, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, esse mapinha a gente já viu, tá? E nesse mapinha tem aqui a regionalização da Oceania. Então, como a gente já falou, nós temos as grandes ilhas, né? Nós temos a Austrália, a Nova Zelândia, né? E temos aí as regiões de ilhas menores, como a Micronésia, que tem ilhas bem pequenininhas, a Melanésia e a Polinésia. Então a gente viu aqui o caso, né, de Tuvalu, né? A gente viu o caso de Tuvalu aqui, tá? Então é só para vocês relembrarem aí, beleza? Então essas ilhas vão ter, né, devido a essa característica de separação, vão ter um alto grau de endemismo nesses territórios, né? Como a gente viu, por exemplo, o canguru, ele existe e ele está só lá, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Vamos refletir com relação à paisagem, né? Então, como essa paisagem ela se relaciona a essa característica, né? Então,
vocês observem aqui, né, um lugar chamado Uluru, que é o chamado Outback australiano. Então, como Outback, vocês identifiquem como uma palavra que remete a um restaurante, né, aqui, que tem relação justamente com a culinária desse país. Então, Outback nada mais é do que uma região, ou seja, o que está para trás, né, Outback. Por quê? Porque a ocupação, né, da Austrália, ela ocorre, né, eu tenho um mapa aqui melhor. A ocupação da Austrália, ela vai ocorrer aqui, né, a partir, né, principalmente dessa região aqui, que é uma região mais aí a leste, né, aqui nessa região, vai ser a região de maior concentração da população, né? O resto do território, vocês conseguem observar aí a cor, né? A cor mostra nitidamente que é um território seco, né? Um território que o clima, ele vai ser um clima árido, semiárido, em alguns lugares até desértico, tá? Então isso vai fazer toda a diferença na adaptação dos animais a esses lugares, tá? E a paisagem, como a gente viu, né? A paisagem também ela vai influenciar bastante nisso, beleza? Então, diante disso aqui eu trouxe só para a gente ver os principais biomas da Austrália, né? Então, só para ficar mais nítido para vocês, a gente vai ter aí os que estão mais em verde, né? Como florestas, né? Então a gente tem a floresta temperada, né? Tem vários tipos de floresta temperada, tá? E ao norte nós vamos ter a floresta tropical, né? A partir disso aí, no centro, nessa parte mais amarelada, a gente vai ter aí uma grande área de deserto, né? E esse deserto ele vai fazer com que a gente tenha aquela característica típica. Então essa região que está para cá, eles chamam de Outback, beleza, pessoal? Então, ó, diante disso, né, vamos conhecer aqui algumas espécies que são endêmicas da Amazônia. O canguru, eu tenho certeza que não é mistério para ninguém, né? Todo mundo já viu, né? E a placa fazia referência justamente ao canguru. Aqui ao lado, ó, você pode achar que sabe o nome deste animal, né? Desta ave aí. Né? Essa ave, ela tem um nome parecido com o nome aqui no Brasil. Em vez de, no Brasil a gente chamaria de ema, aí na Austrália ela se chama emu. E-M-U. Emu. Beleza? Não é a versão masculina, tá? É o nome, tá? da ave e como eles chamam na Austrália. Então vão ter algumas características que vão diferenciar e ela se torna uma espécie diferente. Continuando aqui, né, nós temos o símbolo da fofura australiana, que são os koalas, né, esses marsupiais que se alimentam de vegetais e têm um hábito, né, de viver nas copas das árvores, que é onde está mais próximo do seu alimento. No lado direito, nós temos essa criaturinha aí que é muito interessante. São os ornitorrincos, né? Os ornitorrincos são venenosos, as características deles são interessantes, são venenosos, eles são mamíferos, porém botam ovos, tá? Então, é um animal, é confuso, eu sei, mas veja o nível de endemismo, né? Só existem lá nesse território. A gente tem outros animais também, né? Eu acho que eu nem coloquei aqui o diabo da Tasmânia, por exemplo, também é um animal tradicional. Então esses animais eles ainda existem, apesar de seus ambientes serem ambientes ameaçados. Esses aqui que estão nessa imagem, eles não existem mais, eles já foram extintos e eram animais, né, que viviam lá na Austrália, na região da Oceania. Então eu tenho aqui a primeira imagem, eu tenho um lobo da Tasmânia, né, essa primeira imagem aí desse lobinho. A imagem do meio é um dodô, né, tá, que é uma ave baixinha, aqui do lado você tem aí um preazinho, um hamster, né,
E essa ave, esses animais, na verdade, o da direita, essa grande ave, aí né, você vê, a imagem está meio ruim porque é antiga, mas aí para vocês está bem nítida. Né, você tem uns homens aqui atrás, né, e essa grande ave aqui, que parece um mega avestruz, se chama Maúd, M-A-U-D, Maúd, tá? Que é o nome desse grande animal. E todos esses animais estão extintos, né? Não existem mais na natureza. Beleza? Então isso foi consequência da ocupação da Austrália, que foi justamente uma ocupação, né, inglesa para a exploração. A Austrália também tem uma fauna muito assustadora, assim. Então, lá na Austrália nós temos o maior morcego, né, que é esse aqui, que é a chamada raposa voadora. Então você veja aí a jovem segurando a criatura aí, né? E é bem grande, né? Um morcego, então esse bicho está voando por aí, né? Pode você chegar em casa e tá um morceguinho pendurado assim na porta da sua casa. E a direita mostra, né, uma imagem mais intensa, digamos assim, né? Que é uma piton, né? Que é uma serpente, uma cobra, e ela está predando, né? Ela é uma predadora, está realizando o ato de predação, né, se alimentando de um crocodilo. Né, os crocodilos, eu trouxe assim, são imagens de animais principais, né, os crocodilos também são os símbolos de lá da Austrália. Né? Então nós temos os crocodilos, temos aranhas também gigantes, tem praia lá, que eu falei, foi difícil escolher os animais para mostrar aqui. Né? Então tem praia lá que tem águas vivas venenosas e que elas cobrem a praia inteira, enfim. Né? Então tem uma fauna bastante interessante, né? E para quem for cuidadoso, até perigosa. E o último aqui é o kiwi. Você conhecia o kiwi? Né? O kiwi é o símbolo da Nova Zelândia, tá? Então, quando você vê, tem também no símbolo da seleção australiana, tem um kiwi também. Né? Então é uma pequena ave aí que é fortemente ameaçada de extinção, e a fruta kiwi vem justamente desse animal. Aí você vê que é peludinho, assim, você vê o dorso dele é parecido com a fruta kiwi, que também é originária de lá, da região da Oceania. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Aqui tem uma pessoa que chegou, né, que brotou assim como essas plantas para dar aula para vocês. Eu vou deixar no suspense aqui, ela vai aparecer aqui magicamente. Olá, pessoal! Estamos aqui, né, novamente para a gente conversar um pouco aí esse momento da sustentabilidade, né, que é tão importante, né, a gente falar sobre educação ambiental. A gente vem trabalhando, né, na parte aí da sustentabilidade, as questões dos movimentos sociais, né, a importância da gente se politizar, da gente se engajar. E a gente vem, né, numa sequência aí de aulas falando sobre o movimento, né, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, certo? E aí na aula anterior a gente deu início, né, aos aspectos gerais da questão da reforma agrária, né? A gente entendeu, conceituou, falou um pouco, né, como é que se desdobra isso aqui no Brasil. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais e analisar, né? E antes de tudo, vejam aí essa imagem maravilhosa, né, de uma terra nutrida, de um solo muito bom, né, brotando aí, germinando, que é tão importante a gente pensar, né, nesse valor, nesse bem natural que a gente tem, que é a terra, de ter o cuidado com ela, né? A gente já falou isso aqui nas aulas, né? A importância da terra, a função da terra, né? A função social aí, tudo isso a gente trabalha aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho mais e entender mais sobre essa questão da reforma agrária, né? Por que é tão importante e por que é uma das pautas essenciais do MST, desse movimento aí, político, social tão importante. Ok?
Antes de tudo, vamos refletir, né? Vamos começar a nossa conversa aqui refletindo essa charge aí da Mafalda, né? Eu adoro a Mafalda. Olhem só aí na tela o que ela fala. Eu não sei se está muito nítido para vocês, mas vejam só. Tem o seguinte, no primeiro quadrinho, né, diz o seguinte: isso não é vida, sempre enfiado aqui na cidade. E aí, o segundo diz a seguinte questão: eu queria estar no campo, rodeado de verde e de vaquinhas mugindo docemente. Queremos a reforma agrária. Não tem jeito, Felipe. Este mundo materialista de hoje não é para você, né? Que reflexão a gente pode fazer, né? Quando a gente pensa no meio urbano e no meio rural, né? Há algumas distinções. A gente sabe aí, vocês já estudaram na geografia a questão do êxodo rural, né? Que há algumas décadas vem, né, aumentando, né, crescendo aí o aumento populacional dessas áreas urbanas, né? Devido a muitas questões que é enfrentada no campo, principalmente desse pequeno, né, agricultor, que muitas vezes, por melhores condições, vai procurar o quê? As cidades, não é isso mesmo, professor Armando? Ele vai saindo em busca de vidas melhores, condições melhores, e aí sai do campo para as cidades. Às vezes é até obrigado a sair, né? Quando acontece a Revolução Verde, por exemplo, eles vão ser basicamente expulsos do campo, né? Esses pequenos, e eles vivem nessa coisa, nessa eterna promessa, né? De um pedaço de terra e tal. Então, não é uma história muito longa, pessoal. É uma história que está lá desde as origens. Mas prestem atenção que vai chegar nessa história aí. Exatamente. E a gente também vai trabalhar aqui sobre essa questão da Revolução Verde, né? Da mecanização do campo, que aí esmagou, né? Essa galera aí, esse pequeno agricultor que não tinha condições, né, financeiras de arcar, né, de ter todos esses equipamentos, né, essa mecanização que foi chegando no campo, que a industrialização ela não só ficou na cidade, né, ela também foi para essas áreas rurais. E aí esse pequeno produtor ficou realmente desfavorecido, né, e aí acabou tendo que sair forçadamente para as cidades. Mas vamos seguindo aqui. Olha, e aí a reflexão, né? Você, aí, vejam só, sabe o que é uma reforma agrária? A gente já conversou um pouquinho isso na aula anterior. Como ela acontece, né? Quais os argumentos favoráveis e contra ela, certo? Então vamos entender, olha, em um país onde a estrutura fundiária corresponde à elite e ao poder, todas as possíveis mudanças são encaradas de forma negativa por parte da sociedade. A gente sabe, né, gente, que a gente vive num sistema capitalista, né? E não é aqui colocando se ele é bom ou é ruim, mas quando a gente só está visando no dinheiro, né, no poder, no lucro, onde os seres humanos viram só números, lucro, a gente sabe que é negativo, né? Porque a gente tem com a complexidade, o ser humano, a sociedade, né? O nosso convívio social é muito complexo e não pode se resumir só ao dinheiro. O dinheiro é uma parcela, né? É uma parcela da nossa vida, né? Dentro desse sistema do qual a gente está inserido. Mas ele não é tudo. Então, quando a gente só está visando dinheiro, lucrar, né? O poder, alguma coisa vai ficar aí desequilibrada, ok? Então, veja, a posse da terra é tema recorrente, né? A gente sempre fala isso aqui. Então, a concentração de terra e renda, a gente trabalha muito isso aqui nas nossas aulas. A questão da reforma agrária, né? Redistribuir de uma forma mais igualitária essas terras, de uma forma mais justa, para que esse pequeno produtor consiga trabalhar na terra, né? Consiga ter acesso não só à terra, mas à renda. E a gente sabe que são eles que fazem a agricultura familiar, é que coloca a comida na nossa mesa, né? Porque os grandes latifúndios, né? As grandes propriedades de terra, elas não estão preocupadas com
o nosso alimento aqui? Elas estão preocupadas em lucrar e exportar esse alimento, né? Então é esse pequeno produtor que coloca a comida no nosso prato. Só que aí, dentro dessa perspectiva, né, rola o conflito de interesses aí, ok? E aí a reforma agrária tem essa visão, né, tem essa finalidade de redistribuir, né, a redistribuição justa das propriedades rurais, de maneira a dividi-las para todos que queiram produzir. Essa iniciativa não é exclusiva no Brasil, né? Não é, mas a gente sabe que o Brasil é um dos maiores, né, concentradores ali de terra e é mal distribuída essas terras no nosso território, um dos maiores aqui, se não for o maior da América Latina, ok? Então, beneficia, olha só aí no slide, beneficia os pequenos agricultores, o que a gente estava falando, e favorece o reconhecimento do valor social da terra, que a gente já trabalhou sobre isso, não é mesmo? Então, olha aí, a terra tem um valor social, é um bem, né? E ela tem que cumprir esse valor social, que é garantido na Constituição, veja. Quando a gente está falando da terra, né, a gente precisa respeitar, né, ter um bom manejo com ela, né? A gente não pode estar desgastando o nosso solo está empobrecendo, né, com os agrotóxicos, com o mau manejo, com a monocultura. Tudo isso é uma forma de empobrecer e a gente não respeita esse valor, esse bem tão importante para a gente. E a questão social, que a gente, quando está cumprindo uma função social, olhando nessa perspectiva, né, de incluir as pessoas, de redistribuir a terra de uma forma justa e tudo mais, a gente está pensando em quê? Democracia, certo? Bom, muito mais que a redistribuição da terra, é a mudança de forma de produção. Olha aí o que a gente estava falando de uma agricultura mais, um manejo melhor na terra, uma agricultura mais sustentável, certo? Práticas agroecológicas, olha aí, e uma organização diferente do trabalho também. Um trabalho aí que trate mais, né, de uma forma mais humana, mais justa, certo? A gente vai ter aulas aqui para falar um pouco mais sobre as formas de agriculturas sustentáveis, ok? E vejam só, combater a concentração fundiária como forma de reduzir as imensas desigualdades sociais. Então, quando a gente está discutindo, né, tendo políticas para fazer uma reforma, né, nessa perspectiva aí agrária, a gente também está combatendo com as desigualdades, certo? E aí, olha, os conflitos de terra, né? Os conflitos de terra sempre se dão, né, com os grandes proprietários, né, que muitas vezes é essa elite que está no poder, certo? Que se concentra ali, que visa o lucro, com os pequenos agricultores que precisam de um pequeno pedaço de terra para poder produzir. E aí, mesmo garantido na Constituição, a reforma agrária não dá tanta segurança, né? A gente sabe que muitas coisas a gente tem garantido na nossa legislação, né, na teoria, porém na prática não se dá de uma forma muito justa. Então aí tem o quê? A insegurança jurídica relacionada a essa questão da posse de terra, ok? Bom, então vejam só, a disputa entre movimentos sociais e governo, né, a redução do número de latifúndios, especialmente se estão improdutivos, né? Então, a gente já falou sobre isso. Tem muitos latifúndios nessas áreas rurais que não produzem, né? Estão improdutivos. E aí fica na mão de um proprietário e várias pessoas que querem produzir naquela terra sem acesso a essa terra, ok? E dá posse a quem precisa, que sejam gerados empregos e mais renda para as famílias. Então, é essa, né, essa função da reforma agrária, é essa pauta que sempre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra também coloca e a importância da gente pensar e refletir sobre, ok? Eu vou deixando agora a palavra para o professor Armando para que ele se despeça de vocês. Beleza, pessoal, valeu aí, né? Uma aula massa, né? Bem completa. Até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos. Gente, obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo no coração
e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau!